Mas antes de entrar no Pós-doc. Antes de entrar no Dub, eu queria perguntar pro Fabião um negócio que eu fico sempre pensando, Fabião, quando a gente fala muito dos anos 80 e teve muito filme icônico. Eu queria a tua opinião de por que, Fabião, por que os anos 80 tem essa magia? Tem essa magia no filme, porque até alguns filmes que o pessoal brinca dos filmes do Van Damme que é ruim, mas é bom. Até o filme que é ruim, ele tem um negócio que é difícil explicar. Por que na tua opinião, os anos 80 tinha esse charme? Os filmes dos anos 80, até os filmes ruins. Cara, eu já parei pra pensar muito nisso nos anos 80, porque todo mundo fala nos anos 80 como se fosse uma coisa assim, exagerada. Nárnia, né? Suada, uma Nárnia, assim. né? O Stallone, só pra dar um... Que eu lembrei agora, que teve um documentário do Stallone falando sobre o Rock 3, que ele fala isso. Ele fala que os anos 80 era uma loucura, era uma década do exagero, segundo ele. E cara, tudo era muito exagerado. Eu acho que assim, os anos 80 foram... Já parei pra pensar nisso, foram não só no cinema, mas na televisão, na música. Eu sempre falo pro Gabriel que eu não gosto de fanservice. Porque o fanservice mata o brainstorm. Mata aquele negócio de, tive uma ideia boa, vamos fazer? Vamos. Porque quando você faz fanservice, você quer voltar numa coisa, você fica preso a ela. E aí você não... Os anos 80, cara, foram um boom. Foi aquela explosão que originou os planetas, aquele Big Bang. Big Bang. Né? Big Bang. Cara, os anos 80 são incríveis, cara, porque tinha muita coisa louca nos anos 80. Tinha muita coisa sem noção. Tinha muita coisa... Cara, não é possível. Mas os anos 80 tinha inocência, cara. Tanto no cinema, quanto na música, quanto em tudo. Então, assim, eu acho que os anos 80 tinha muita coisa podre. Aliás, muita coisa podre a ponto de 80%. Se você pegar os filmes que foram ganhadores de Oscar nos anos 80, você vai ver grandes, assim, vai ver grandes produções, por exemplo, Amadeus. Que mais? Platoon. Platoon. Platoon é um filme muito bom. Mas você vê que não é que o podre que a gente fala é na produção, né, cara? Porque a gente tá acostumado hoje em dia, que é CGI pra tudo quanto é lado. Então o que eu acho? O que eu digo dos anos 80? Os anos 80 produziram muita coisa. Muita coisa. Pra tudo quanto é gênero, pra tudo quanto é ideologia, mas algumas coisas pegaram, outras não pegaram. Por exemplo, os Goonies pegaram. Os Caça-Fantasmas pegaram, que você não gosta. Pra mim não significa nada, né? Caça-Fantasmas. O Caça-Fantasma que você não gosta. Se você chegasse nos anos 80 e pegasse o DeLorean comigo agora, você seria expurgado dos anos 80, porque e até hoje, né? O filme dos Caça-Fantasmas é um dos que tem mais versões até hoje. Então, assim, muita coisa nos anos 80 foi feita de assim, vamos fazer. E fizeram, deu certo. O De Volta para o Futuro deu certo. Então, mas assim, o Caça-Fantasmas, em minha defesa, eu acho uma boa ideia, uma excelente, muito criativo. Muito criativo. E assim, você tem o uniforme, você tem a música, Sim. você tem o carro. Sim. É um produto muito bom. Mas pra mim o Bill Murray cara, você sabe que, você sabe que a gente vai falar de Van Damme. Esqueceu da assim, mochila de próton. Mas assim, a gente não tem como falar de Van Damme, né? E nem na minha primeira presença aqui, sem falar de anos 80, né? Claro. Não tem como. É lógico. Mas você sabe que a verdade toda, tem rumores de que o Bill Murray não ia ser o Peter Venkman. O Peter Venkman ia ser o Steve Guttenberg, que é o Marrone do Que é o Locademia. Marrone. Marrone é clássico. Então, mano. na verdade, que eu acho que ia ser muito bom. Ia ser muito bom, né? Eu acho que ia ser muito bom. O Marrone como o Steven Guttenberg, o Marrone. E que, na verdade, o Winston ia ser o Ed Murphy. Cara, eu gosto do Winston, mas o Ed Murphy
né? Eu acho que Dizem isso até, dizem, né? Tem esses rumores e tal, que o que acontece? Eu acho que o ano mais explosivo dos anos 80 foi 1984. onde o Gabriel nasceu. Gabriel nasceu e assim... Explodiu mesmo. Assim, espetacular. Teve muita coisa icônica dos anos 80 que são de 84. E franquias que até hoje você vê que são derivadas Então o que dos anos acontece? 80, né? Dizem que Steve Gutenberg ia ser o Peter Venkman, o Ed Murphy ia ser o Winston, e que não aconteceu por quê? Porque estava sendo feito ao mesmo tempo um Tira da Pesada e estava sendo feito ao mesmo tempo um Locadinha de Polícia. Então tu imagina numa época sair Locadinha de Polícia, Ghostbusters, Tira da Pesada. Então aí ficou o Ernie Hudson, que ele fazia uma série na época, e o Bill Murray, que era amigo deles, né? Então você vê que as coisas nos anos 80 eram feitas, vamos fazer. O Harold Ramis, que é o Egon, na verdade, ele era o escritor. Roteirista. Ele era roteirista. Ele era tipo de uma revista nos Estados Unidos, que era tipo a Cacete Planeta. Sim. Ele era redator e eles faziam a revista. Tanto é que o Harold Ramis, muita gente não sabe, mas ele é o diretor do Férias Frustradas. Sim. Né? Quase ninguém sabe disso. E se você for ver bem na carreira dele, ele fez o Egon e mais um outro personagem que foi, acho que o Analyze This, com aquele Máfia no Divã, uma coisa assim. Não sei se foi, mas tem algum filme que ele fez, que ele era um doutor, mas nenhum. Porque ele, na verdade, porra, estamos precisando, entra aí e dá certo, deu certo. Quer dizer, se a gente pegar as produções dos anos 80, mas assim, milhões de podreiras. Mas muito milhões de podreiras. É que não pegou. Algumas coisas pegaram. Porque daquele monte de coisa, algumas coisas sobressaíram. Que nem o grandíssimo filme de artes marciais. Bruce Leroy. Não, pra mim, Leroy, já pode fechar aqui em mim. Quem Pra é o mim, mestre? Bruce Leroy. Pra mim, Leroy é Leroy Merlin. Não Bruce vem com Leroy. You are the last dragon. Quem é o mestre? Eu sou o mestre. Que isso, essa Pô, cena é pelo amor de maravilhosa, Deus, meu. Um filme que tinha inclusão Woody. porque era feito pela sim. Motown. Que foi feito pelo dono da Motown. Barry Gordy. Com o grande Ty Mack, que tem na trilha sonora o grandíssimo DeBarge, que você adora. Eu adoro The Barge, isso é DeBarge. verdade. Então, Who's holding down now? então vê, era um filme maravilhoso, só tinha negros no filme, todo mundo gostava. Então nos anos 80, né, E Fabiano? nos anos 80... Que coisa incrível, Que coisa, né? É. Então o que acontece? Nos anos 80 também não tinha briga, não tinha essa disputa. Então não tinha essa predisposição de putz, já vi, não vi, já amei, não vi, já não gostei, sabe? Sim. Então, vamos ver. É bom? Pegou? Não pegou? Tchau. Pá, tchau. Então, quer dizer, esse filme é icônico. Esse filme foi o primeiro DVD que eu comprei na vida, que é o Grande Dragão. E todo mundo da minha idade gosta. Duvido alguém que não gosta de Bruce Leroy. Bruce Leroy. Bruce incrível. Leroy é incrível. Nossa senhora. Parou a bala com o dente. Não, isso é ridículo. Com o grande cara. Show Nuff. Show enough. Quem é o mestre? Show Nuff. Então esse filme é... Então os anos 80 tinha muita podreira, tinha muita fanfarronice, mas tinha a vontade de se acertar. Sim. Na música, nem inacreditável. Vamos nem falar de música dos anos 80. Sim. E olha, e o que acontece? Cara, os anos 80 foram há 40 anos atrás, cara. 40 anos atrás. Se a gente chegar nos anos 80, alguém imaginaria nos anos 80, pô, vamos fazer uma refilmagem de 1940? Não tinha. Porque foi um boom, vamos fazer. Eu tava vendo uma entrevista do Quentin Tarantino que ele fala que os anos 80 foram os piores anos do cinema. Mas Quentin Tarantino é um cara que vive do cinema, é um cineasta, então ele tem uma visão aprofundada do que é cinema mesmo, e que para ele talvez o entretenimento não seja aquilo, Sim. né? Tipo o Scorsese que não gosta de filme de super-herói. Exatamente. Então, mas assim, eu sei que o Quentin Tarantino tem muitas referências dos anos 80, Claro porque que ele tem. pegou muito ator dos anos 80. Sim. Ele salvou o John Travolta. Então ele tem muita coisa. Ele pegou muita gente que trabalhou nos anos 80 que estava esquecida para. Então ele é um cara que ele pode não gostar dos temas, mas assim, os anos 80 tinha, na minha opinião, muita produção, vontade de fazer ideias novas, ideias. Não se prender a fanservice. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre o Robocop. Cara, é um milagre aquilo ter sido feito.
Eu tava vendo um documentário também, tem um documentário na Netflix muito bom que se chama Movies That Made Us, que é sobre filmes que marcaram época. E, por exemplo, Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim teve tanto problema na produção que falando, não vão, eles iam parar no meio, e deu certo, e virou o que Mudaram virou, de estúdio. e virou o que virou. Sim. Então, assim, essa é uma série Esqueceram de Mim? muito bacana. Esqueceram de Mim, eles alugaram uma escola. Eles fizeram a casa do Kevin Exatamente. McAllister dentro Quer de dizer, um tem ginásio. aquela série maravilhosa do Movies That Made Us, que Sim. foi uma pena terem parado, tinha mais algumas coisas pra fazer, alguns outros filmes pra fazer. Mas assim, cara, os anos 80, cara, não dá pra explicar. Então, e os anos 80, Fabião, pegando esse gancho que eu acho muito importante a gente dividir, Capitão? grande capitão, eu olho os anos 80 como a década de onde nasceram e se consolidaram personagens icônicos. Exatamente. Por quê? Por que hoje, a gente tá em 2024, eu considero o último personagem icônico nascido depois da década de 80 chamado John Wick. John Wick. Eu sempre falei isso. A gente tem ali, na década de 90 também nasceram personagens icônicos, por exemplo, Neo nasceu na década de 90, né, 99, mas a década de 80, galera, Exatamente. a gente teve o nascimento de John Rambo, Axel Foley, Major Dutch, Marion Cobretti, Robocop, o Superman do Christopher Reeve, da década também, década de 78, finalzinho. Mais sucesso nos anos 80. Mas você teve também Martin Riggs, década de 80. Martin Riggs e Indiana Jones. Roger Murtaugh. Indiana Jones, Os década Goonies. de 80. Os Goonies, então assim... Não, e Ellen Ripley, Ellen Ripley, o Exterminador. Exterminador do Futuro. Então é assim... Então Cara, foi uma foram várias década ideias. que nasceram esses personagens e eles se consolidaram. E eu acho que a partir daí que personagens também começaram a virar filmes. Vamos fazer um filme não pelo filme, mas o filme pelo Exatamente. personagem. E no terror Foi também. o Por início exemplo, das franquias. a gente tem o Jason, a gente tem o Boneco Assassino, a gente Exatamente. tem o Freddy Krueger. Muitas grandes franquias começaram na década de 70, e aí a 80 deu uma chupinhada, que é normal da década anterior. Só que, como o Gabriel falou, a década de 80 também introduziu personagens. Eu considero 70 e 80 grandes décadas. Não, e assim, até hoje os filmes são feitos. E assim, as coisas não eram nem franquias, né? Às vezes, Chuck Sim. Brinquedo assassino. Chuck eu vi no cinema, eu tinha 10 anos. Não sei como deixar. Caraca! Não, eu vi no cinema, eu tinha 10 anos. Eu não sei como deixaram entrar no... Por quê? Porque os anos 80 era uma festa. Então, assim, não eram franquias. As franquias nasceram nos anos 80. Cara, esse termo franquia não existia nos anos 80. Porque se você for ver, 4 filmes que nasceram na década de 70 que se tornaram franquias, né? O Tubarão, 75, virou que o Tubarão franquia. devia terminar no primeiro. Né? Sim. O 2 eu achei até legal. Não, é podre. O Rock nasceu em 76. 76. Virou 76. franquia. O Poderoso Chefão, década 72. de 70, virou franquia. E O o Embalo- Superman, do Christopher Reeve, foi até o 4. O Embalo do Sábado à Noite foi 70 e teve a continuação do... que o Stallone dirigiu, que também deveria ter ficado no 1, Que né? foi bem podre. Podre. Qual? Aliás, Qual que é? O Stallone... Embalos do Sábado à Noite continua. Aliás, 70 e 80. aliás, Stallone dirigiu. Mas assim, a Stallone tem única bastante coisa O podre, 2, do Embalo do Sábado à Noite, Foi uma outra proposta. o que salva é a trilha sonora, que é Não, as incrível. danças são boas também. Outra coisa que você tocou This num is ponto the agora. end. Essa trilha é As maravilhosa. trilhas sonoras dos anos 80, cara, eram assim... Os 80 tem De Volta para o Futuro. Cara, eu vou te falar que assim, as trilhas sonoras importantes dos anos 80 eram mais do que 60% dos filmes. É Pra isso. mim, Top Gun é 70% a trilha sonora, É isso aí. se não for mais. O Flashdance. Ruas de Fogo, que é um filme que pouca gente viu, que foi um dos primeiros filmes do William Dafoe, William Dafoe. que é fantástico. É uma trilha sonora destruidora. Que mais de trilha sonora? Cara, as trilhas alavancaram. Uma coisa alavancava a outra. Sim. O cinema levava a música levava o Isso. cinema. Tinha uma simbiose boa que não tem mais. Era impressionante.
Assim, pra gente nem entrar no Corvo, que não existe. Corvo é esse aqui, gente. Olha lá. Aqui, ó. Aqui também Mostra quem é tem. o Corvo. Vai na 2, vai no Por favor, Fabião. aqui, ó, por favor, aqui, ó. Corvo é isso aqui, ó. Não se deixe enganar. É isto aqui, ó. Que também eu não acho de filme um primor. Não. Não é um primor. Não. Mas a trilha sonora tinha É que Corvo Nine já... Inch Nails, tinha É. Stone Temple Pilots, The Cult. The Cult. Só que Corvo já é 90. Não, isso. Corvo Mas já é o 90. Corvo veio na inércia. Vem no E a embalo. inércia dos anos 80 pra mim acabou em 94, 95. Mas assim, os anos 80 era música, era aquela tentativa de... Cara, não tem um desses personagens que você falou que são icônicos que não tem uma trilha, um tema destruidor. Então, sabe que uma coisa que você falou assim, e eu sempre também tive essa visão, é que na década de 80, os estúdios, eles começaram a perceber que você não precisava também, talvez, de uma grande história. Você Sim, precisava de um exatamente. grande ator. De um grande... Você precisava de uma trilha sonora marcante e a história complementava. Porque tem Exatamente. muitos filmes, principalmente os filmes de ação da década de 80 e década de 90, a história, ela não tá acima. Ela tá o que tem: performance, grandes cenas Sim, e grandes trilhas sonoras. exatamente. Então, por isso que isso marcou muito.